O Na Telinha completa 20 anos nesse mês de junho e selecionamos 20 personalidades que fizeram ou fazem a história da nossa televisão. Hoje a gente recebe aqui Rodrigo Carelli, diretor de realities da Record. Carelli, primeiro, muitíssimo obrigado pelo tempo disposto, por colaborar com a gente aqui do Na Telinha. E eu já te pergunto, Power Couple em reta final, pegando fogo, já está à procura, a caça do casting da próxima temporada da Fazenda 17? Quando é que isso começa, Carelli? Obrigado. Olha, obrigado você também. Mal a gente começa a fazer o casting do Power Couple, a gente já mal o Power Couple entra no ar, a gente já começa a fazer o casting da Fazenda, né? Então, mal a gente começa a fazer o Power Couple, a gente já começa a pensar no casting da Fazenda. E esse ano eu acho que tem uma expectativa muito grande, né? Já tinha uma expectativa muito grande para o Power Couple, que está sendo que a gente está conseguindo entregar, né? Acho que todo mundo falando muito do Power, etc. E eu acho que a Fazenda também vem aí com um elenco bem surpreendente. Já está começando a ser montado estrategicamente. O que você pode prometer, além de com muita confusão? Eu acho que eu posso prometer o de sempre, que pessoas realmente que querem competir, que querem ganhar esse prêmio, que não tem nada a perder, que querem se posicionar, né? E é uma coisa que a gente espera que todos eles façam. Em geral, a gente tem ali, vamos dizer assim, uns 10 a 20% de pessoas que frustram isso um pouco, mas a gente faz com que a mecânica do programa, né, as atividades, as propostas do programa, e mesmo o atiçar dos apresentadores, né, resolvam isso, né? O problema desses 10% aí que acabam entrando com o fogo e apagam esse fogo rapidamente. Acho que tem gente que leva um certo susto no começo, né? Mas eu acho que isso é resolvível assim pelo elenco como um todo, pela dinâmica do programa, como eu falei, e o histórico do programa também. Carelli, eu queria saber qual que é o seu contato, ou qual o contato da produção de vocês com o pessoal da Strix, que é a detentora da Fazenda. Não sei nem se eu falei certo, que a produtora é sueca, né? Não sei se está certa a minha pronúncia, mas pelo que eu vi, eu a versão... é Strix, mas eu não vou saber, eu peço perdão, mas é isso aí que o Carelli falou. Porque pelo que eu pesquisei, a Fazenda aqui no Brasil é a versão mais bem sucedida do formato deles, né? Nenhum outro país fez tanta Fazenda como aqui no Brasil. Isso, nenhum país fez tanta Fazenda como o Brasil. Eu acho que o segundo país que fez mais foi a Inglaterra. Eu acho que só na Inglaterra também que teve essa versão. Na Inglaterra e em Portugal, que teve versões com celebridades. Nos outros países as versões são mais... são com anônimos e são mais roots. Principalmente na Escandinávia, que é de onde vem o formato, a Fazenda é um programa muito voltado a você sobreviver numa situação rural limite, entendeu? É muito diferente da proposta, principalmente da Inglaterra e do Brasil, né? Se não me engano, a Colômbia também fez na mesma linha que a gente, mas não faz mais. Mas eu acho que a Inglaterra e a gente é que abriu um pouco as portas para essa Fazenda mais luxuosa, por um lado, e voltada mais para a convivência deles do que propriamente focada só nos desafios rurais, né? Porque eu acho que o Brasil gosta muito disso, né? Acho que desde da Casa dos Artistas a gente tem esse prazer, né, do público em olhar nesse buraco de fechadura, vamos dizer assim, né? Ver o que acontece, principalmente com pessoas famosas, como é que elas se comportam, né?
estando juntas numa situação como essa, né? Desconectadas do mundo, totalmente desconectadas do mundo, e ao mesmo tempo competindo pelo gosto do público, né? Sim. No final das contas, é o público que vota, né? É o público que decide quem fica e quem sai. E a questão da... Eu imagino que a fazenda raiz, aí, a fazenda sueca, ela deva ser muito mais roots e muito mais chata também de acompanhar. Imagino eu, embora eu não tenha visto a versão original. Para nós, sim, mas para eles, não. Eles gostam mais desse tipo. Tá. Questão de perfil do país tem uma mesmo, coisa né? curiosa, tá? Tem uma coisa curiosa. O embate físico lá não é proibido. Pelo menos quando tá. É que agora não está mais no ar lá também. Mas lá no 2000 até 2012, mais ou menos, que é quando 2013, quando estava no ar lá, as pessoas saíam na porrada também. Mas qual que é o limite lá, então? Aqui é impossível, aqui não não é aceitável, né? Uhum. Mas lá tinha isso. Mas é muito diferente, na verdade. O nosso é mais parecido com o que a Inglaterra propôs. A Inglaterra fez uma versão com celebridades, e era uma casa bonita, confortável, como é a nossa, com piscina, etc. E com os bichos também. A questão dos bichos fica muito por conta de você ter algo para fazer e algo para mostrar que você tem uma competência naquilo, e ser um motivo também de discórdia, né? Você fez, eu fiz, você não fez, etc. Né? Acho que é mais e alguém... Você já foi copiado, a Fazenda Brasileira já serviu de inspiração, acredito eu, para alguns outros países, né? Eu imagino que seja um grande case de sucesso da produtora sueca aqui. Quando você compra os direitos de um formato assim, tudo que você cria em todos os países que compram o formato, tudo que é criado vai para a Bíblia, que eles chamam, né? Vai para o manual deles. Então, pode ser usado por outros países também. Então, tem muita coisa que a gente criou aqui que foi usado fora também. Porque a gente, na verdade, a nossa... provas, ideias de prova. Porque a nossa fazenda é a mais rica, vamos dizer assim, a maior produção de todos, de todo mundo. A produção que tem maior valor de produção, a maior estrutura mesmo de produção do mundo inteiro. Entendi. A questão do Power Couple também vai mais ou menos por aí? O quanto que vocês modificaram a versão original, Carelli? Eu imagino que também nenhum país tem um Power Couple tão robusto como o Brasil, né? Eu acho que talvez seja o maior também, mas o Power é um pouco mais parecido com a versão israelense, a original. É muito parecido, é muito mais parecido. Esteticamente, o tamanho das provas, o formato, o jeito que as coisas acontecem, a questão das suítes, é tudo mais parecido. Mas talvez o nosso seja, se não o maior, um dos maiores em termos de produção também. Entendi. E, por exemplo, o Power Couple, ele não tem o nome traduzido, mas a Fazenda tem. Tinha o The Four também na Record, que não era traduzido. Tinha Dancing Brasil. Como é que vocês fazem? Esse nome eu vou traduzir, esse nome eu não vou traduzir. Qual é o critério que vocês usam para traduzir ou não o título de um formato no Brasil? No Brasil, alguns formatos, algumas palavras em inglês, como power, por exemplo, são bem assimiladas, né? Dancing também, eu acho que é bem assimilado. Na verdade, o nome original é Dancing with the Stars, né? Dançando... Sim. Seria Dançando com as Estrelas, né? E existe um outro formato que é feito no Brasil, que é o Dança dos Famosos, né? Então a gente achou melhor usar a palavra em inglês dancing e colocar o Brasil junto, né? Dancing Brasil. O Power Couple, a gente ficou muito em dúvida se a gente usar. A gente ficou entre Power Couple e Casal Power. A gente ficou entre esses dois. Mas a gente achou que esse Power no começo tinha uma força, e a gente falou: vamos
vamos torcer para todo mundo falar esse couple, mesmo que não fale perfeitamente, mas fica marca bastante. Eu acho que acabou sendo assimilado, né? A gente tem também outros formatos no Brasil que são em inglês, né? Sim. Tipo The Voice, né? Alguns formatos assim que são em inglês também. E eu acho que tem uma força, assim, né? Já o Canta Comigo, né? Que a gente achou que ficava melhor em português mesmo, né? O original de Canta Comigo, qual que é o título? Você lembra? Ai, nossa, agora me fugiu. O original de Canta Comigo é um título diferente, né? É um título diferente. Diferente. All Sing Together. Não é uma coisa assim? All Together Now. All Together Now, isso. Isso. Não tem nada a ver com o título, seria, né? Todos juntos agora, mas a ideia é essa, né? É All Together Now. É quando o cantor quer que o público cante junto com ele, né? E no caso é aquele paredão de jurados, né? Que Sim. a ideia é quem está competindo fazer que todos cantarem, né? Então, All Together Now, que tem aquele momento, que tem aquela virada, Sim. e aí os jurados levantam e cantam, né? Então é All Together Now, e a gente achou que a melhor tradução era Canta Comigo, que é como os cantores aqui falam, né? Quando querem que a plateia cante, né? Canta comigo, né? Vem comigo, canta comigo. E então a gente optou pelo Canta Comigo mesmo. Até porque bem melhor que o título original. All Together Now seria impossível. Não, aí não dá. A não ser que fosse só, sei lá, a sigla, né? ATN, sei lá, uma coisa assim. Putz, mas não, Canta Comigo tá ótimo, cara. Ficou bom a tradução. Muito bom. Casa bem. Voltando a falar de A Fazenda ela tá no ar desde 2019 do 2009, perdão, e só teve um único ano que A Fazenda não foi pro ar, que foi, se não me falha a memória, 2016. 2016 ela não teve temporada, né? O que aconteceu naquele ano? Houve risco da Fazenda não voltar pro ar? Você lembra o que aconteceu naquela época, Carelli? Foi uma questão de orçamento da emissora mesmo. Você sabe como é que é. No Brasil, a gente fazer televisão no Brasil, esse risco de sair do ar é sempre iminente, né? Mas a gente trabalha para isso não acontecer, até porque um sucesso como o da Fazenda seria uma pena, né? Sair do ar, assim, é difícil. Hoje eu acho que é difícil a Record viver sem ter A Fazenda todo ano e tal. Mas foi uma questão financeira ali mesmo, uma estratégia financeira. E depois voltou pelo mesmo motivo. Era um ano muito difícil comercialmente também, né? Eu lembro disso. E nesses 16 anos da Fazenda também teve um fato inédito do programa, que só em uma temporada vocês tentaram incluir anônimos. Por que você acha que não teve de novo? Tem chance disso acontecer novamente um dia? Na verdade, aquela ideia era a ideia de fazer um outro programa, né? Que era a Fazenda de Verão. Seria um outro programa, um spin-off. Né? Spin-off. Mas acabou que a gente percebeu que era melhor focar todos os esforços só no original mesmo, né? Na Fazenda. O resultado foi até legal, mas não foi tão diferente para valer a pena, né? Então a gente preferiu concentrar os esforços na Fazenda mesmo. Até porque 3 meses de anônimos e 3 meses de famosos também demanda demais de vocês, né? Muita coisa. As 2 vezes que a gente tentou fazer no mesmo ano 2 fazendas, que foi a 1 e a 2, né? Que foram quase que na sequência, e depois essa Fazenda de Verão, a gente percebe que não... Porque é tentador para a emissora, né? Porque é um formato, é um produto que fatura muito, né? Que é muito... faz muito sucesso comercial e tal, então é muito tentador, dá até para entender porque que a emissora quer, né? Isso aconteceu com a Casa dos Artistas também, né? O Silvio
foi tanto sucesso que o Silvio fez na sequência a 2 e a 3, né? Sim. Só que a gente percebe que desgasta, né? Desgasta o público, desgasta o formato, então é melhor um por ano mesmo e a gente buscar outros formatos, como a gente já teve a Ilha, a Grande Conquista. E o Power Couple, que a gente já teve, agora a gente volta com o Power, porque acho que de todos esses que a gente testou, o Power é o mais consistente, né? Assim. E o Power está entregando um resultado que até eu acho que o BBB não conseguiu entregar para a Globo, perdão. A gente vê índices de audiência e tudo mais. O BBB teve a pior audiência da história. A televisão tem sofrido muito com esses números baixos, né? Com esses patamares completamente diferentes que você, na Casa dos Artistas, dá 50 pontos, acabou. Acabou completamente. Né? Por exemplo, agora o Power Couple está indo super bem dentro da realidade atual. Exatamente, né? Exatamente. Está indo super bem, muito, muito bem mesmo, mas dentro dessa nova realidade que é diferente para todas as emissoras. Né? Exatamente. E você acha que o público está consumindo menos reality mesmo ou está consumindo menos reality, só que está consumindo menos reality na televisão? Olha, eu acho é muito complicado falar sobre isso, porque eu acho que o público está consumindo reality mais do que antes. Consumindo no sentido de se conectar, de estar sempre conectado às redes sociais, né, de consumir o reality em multiplataformas, de se engajar, de dar opinião, né, de tirar cortes. Isso tudo está mais do que antes. O que está menor do que antes é a audiência absoluta de televisão. Exato. Mesmo. Então, dentro dessa realidade, a gente está tentando fazer o melhor. Exatamente. E você já sabe dessa nova realidade provavelmente há algum tempo e acredito que vocês também sejam bem pé no chão, né? Fazenda não vai conseguir mais dar 20 pontos de audiência, que nem o BBB deu mais 20 pontos de audiência, né, galera? Na verdade, o que a gente tem que buscar é a melhor resultado possível dentro, em comparação à concorrência, né? A relação à concorrência hoje, né? Como a concorrência está se comportando hoje, que é muito diferente de antes, né? Mas eu acho que nesse sentido, agora a repercussão de reality show, ela é maior hoje do que antes, do que quando dava 20 pontos. Pior que o advento das redes sociais, né? É muito grande e eu acho que não tem nenhum tipo de gênero televisivo que repercuta tanto quanto reality show. E não tem nenhum gênero televisivo também que seja tão adaptável a desejos comerciais, entendeu? Por exemplo, o merchandising dentro de um reality show é muito diferente de em outro programa. Porque um merchandising dentro de uma novela, por exemplo, ele tem que estar dentro da realidade da novela, do personagem, do enredo. Como se eles têm que fingir que aquilo está naturalmente inserido ali. No reality show, a gente diz a marca. Agora a gente vai fazer uma prova de produto tal. E o produto tal é ótimo porque ele faz isso, isso, isso e isso. E o participante de reality show ainda fala assim, obrigado, marca. Coisa que é impossível acontecer numa novela, por exemplo. Né? Então, esse tipo de coisa, essa desinibição, vamos dizer assim, que o reality show promove para as marcas é uma coisa única. É só reality show que... Porque mesmo em variedades, tem um momento que o apresentador fala do produto, mas ele vai para um cantinho, vai atrás de uma bancada e fala oficialmente do produto. É diferente de um monte de pessoas, de personagens que estão ali dentro daquele contexto do reality, chegar e falar, nossa, é muito bom mesmo esse produto, eu vou passar esse produto. Ai, obrigado, marca tal. Ai, como é gostoso isso. E, uhul, vai ter a prova da marca tal.
e o apresentador falar, pois é, e a marca tal tá aqui porque ela faz isso, isso, isso e isso. Tipo, isso é só o reality show que consegue fazer isso. Então, assim, além de todas as características do reality show, dessa conexão, do público estar vendo uma realidade, do público poder votar em quem vai sair, quem vai ficar, dessa conexão absurda mesmo que o reality faz com o público, além disso, é uma janela comercial muito assim, deliciosa, vamos dizer assim, para o anunciante, né? Muito perfeita para o anunciante. Perfeito. Carelli, não tem como eu não te entrevistar e não falar de Casa dos Artistas. Você já, inclusive, mencionou aqui o programa na conversa. Eu sei que você já deu diversas entrevistas sobre o programa, mas tem muita coisa... Tem uma coisa, aliás, que eu nunca te vi falando. Como é que foi convencer o Silvio Santos de que a casa precisaria ser ao vivo? Porque o Silvio já fazia programa gravado há muitos e muitos anos. Como é que foi essa... Silvio, você vai ter que trabalhar no domingo de verdade, todo domingo à noite por algumas semanas. Como é que foi isso, Carelli? Na verdade, o que aconteceu, a história toda, não sei se você já sabe, o Silvio estava há 1 ano negociando com a Endemol o Big Brother. Ele queria fazer o Big Brother no SBT. Chegou um ponto que eles, na hora de negociar o contrato, eles falaram, ok, você vai ter o Big Brother, mas para ter o Big Brother, você tem que colocar no ar esses nossos outros formatos aqui, que eram coisas tipo Acorrentados, que aí o Hulk colocou no... O Hulk fez. Né? Barco do Amor, coisas assim que depois eles tiveram que desovar tudo em programas da casa na Globo. E o Silvio falou, não quero fazer os formatos, eu quero fazer só Big Brother. E aí, nesse ponto, o contrato parou a negociação do contrato. E aí ele não o Silvio muito esperto, deu um gelo na Endemol. Só que a Endemol, também muito esperta, começou a negociar com a Globo. E o Silvio descobriu. E o Silvio falou, não, então não quero mais, e eu vou fazer o meu reality show de confinamento. E como uma das características muito específicas do Big Brother é que é com anônimos, ele falou, eu vou fazer com celebridades, e ao invés do público votar por telefone anonimamente, tá? O público vai ligar e eu vou atender o telefone. E é engraçado você falar essa coisa do ao vivo, que ele pensou nisso, só que ele não pensou que isso ia ter que ser ao vivo. Aí. E exatamente, você tem razão. Aí depois ele descobriu que ia ter ao vivo. O processo todo, o que aconteceu? Aí o pessoal do SBT, principalmente Paula Cavalcante, que me conhecia da MTV, por isso me chamou para dirigir, a gente montou uma equipe muito jovem, né? Muita gente era da MTV e tal, porque a Paula Cavalcante, que era a diretora geral de produção do SBT, tinha vindo também da TVA enfim, da Abril, né, como um todo. E aí ela me chamou. E aí a gente teve que, do zero, criar aquilo. Muita gente fala assim, eles tiveram acesso à Bíblia do Big Brother. Não tivemos acesso à Bíblia do Big Brother. Importante frisar. O Silvio até tinha acesso à Bíblia do Big Brother, mas a gente não tinha, não. Entendi. Então a gente começou um monte de coisa do zero, muito rapidamente a gente teve que fazer. E quando ele começou a perceber o tamanho da encrenca, ele começou a ficar meio... não sei, tipo, quase desistiu, entendeu? Entendi. E aí, quando chegou... E aí ele descobriu que ia ter que ser ao vivo, não sei o que... Tanto que quando chegou no dia do primeiro programa, que o SBT... Ninguém no SBT sabia, só tinha 5 pessoas, os 5 executivos do SBT que sabiam, e a minha equipe que era toda fora. Fora, todo mundo lá na casa do Morumbi. O pessoal que fez o cenário do programa ao vivo, por exemplo, não sabia, achava que era um game. Sabia que tinha que fazer a tal do logo da fechadura, mas não sabia o que era. Da engenharia sabia o que tinha que fazer, mas não sabia o que era também.
Aí a gente fez o primeiro bloco. O primeiro bloco foi pré-gravado. Por quê? Porque ele recebia todos os participantes e depois ele mandava os participantes para a casa do Morumbi. Então, isso no domingo mesmo? No domingo. Para dar tempo deles chegarem na casa do Morumbi, esse primeiro bloco a gente pré-gravou, não foi ao vivo. O segundo bloco, que ele falava com eles já no Morumbi, era ao vivo. Então a gente gravou o primeiro bloco. No primeiro bloco, ele estava muito mal-humorado. Muito assim, mal-humorado não, mas ele estava assim, não sabia se ia dar certo aquilo ou não. Então estava fazendo meio, vamos fazer. E aí ele abria as malas deles, zoava muito, fazia aquelas coisas que ele fazia, tipo, tinha uma cueca na mala da Bárbara Paz, na época tinha uma coisa que essas meninas escoladas usavam cueca e tal, e aí tinha uma cueca que falava, mas você é homem? Então você é homem? Aquelas coisas do Silvio e tal. Então teve essa primeira parte e ele estava meio assim. Aí ele foi para o camarim. E aí essa primeira parte entrou no ar, né? E aí antes da gente ir para o estúdio para fazer o segundo bloco ao vivo. Quando esse primeiro bloco entrou no ar, em 5 minutos o SBT ficou em primeiro lugar. E foi a primeira vez que o Fantástico ficou em segundo lugar na história do Fantástico. E aí a gente foi levar essa informação para o Silvio no camarim. Quando ele soube disso, aí ele... Tanto mudou tudo. No segundo bloco, ele já estava assim, essa é a casa dos artistas. Aí já... Pronto. Aí né, é o sucesso, é a felicidade. E aí não estava nem aí de ser ao vivo, né? Tava feliz. Não estava mais, não tinha mais essa preocupação. Não, foi um sucesso instantâneo. Aí ele já deu coisa de energia nele, ele foi. Tanto que nessa primeira temporada, fora aquela questão, a famosa questão da volta do Frota, fora aquilo, ele seguia o roteiro nosso certinho. E o pessoal que trabalhava há muito tempo, ele falou, nossa, ele tá estranho, ele tá seguindo, ele tá lendo Dália, ele não lia Dália. Nossa. Porque, bom que ele não usava mesmo, né? Mas ele estava seguindo a Dália, ele estava seguindo o que estava proposto, que é uma coisa que ele não faz muito, ele era meio, né, anarquista, né, nesse sentido. Ele estava seguindo tudo, por causa do sucesso. E isso foi assim até a metade da Casa 2. Na metade da Casa 2, não sei o que deu, que ele começou a anarquizar. Ele começou a fazer do jeito dele, caos total, chamou gente no meio, entraram 2 no meio, não sei se você lembra, a Annalise. Enfim, mas essa é a história da Casa dos Artistas. É uma coisa incrível que eu tive o prazer, a honra de participar, e é uma coisa histórica mesmo, né? Porque foi antes do BBB. Sim. Nisso, o BBB que ia estrear em abril, que é o mês que estreiam as coisas na Globo, né? Não sei se ainda é, mas naquela época era. Estreou em janeiro por causa... As pressas, né? Uma coisa que muito pouca gente fala também. Quem ia fazer era o Legei, era o Aloysio Legei. Ele se recusou a fazer às pressas. Aí a Marluce, que era a chefona da Globo, colocou o Boninho. Eu não sabia dessa história. Então, assim, muito louco, né? Como são as coisas, né? Muito louco, olha só. E aí eles fizeram as pressas, tanto que foi muito caótico também a estreia do BBB, né? Cheio de erros, né? Porque eles ficaram muito revoltados. Cabeças rolaram na Globo, assim, como que não descobriram que estava sendo feito? Que a gente conseguiu realmente fazer num sigilo absoluto que hoje seria impossível, né? Impossível, né? Mas a gente conseguiu. Na época já era difícil, mas a gente conseguiu. Pelo fato de ser a casa ser em outro lugar, né? Só que a casa era do lado da casa do Silvio. Aí teve um momento que teve o sequestro, sabe aquele segundo sequestro, a coisa que o entra na casa do Silvio? Aquilo aconteceu com a gente montando a Casa dos Artistas. Meu Deus, que loucura. Então teve um momento que tinha a imprensa inteira na frente da casa do Silvio e a gente ali, sem ninguém desconfiar que uma coisa estava acontecendo ali. Nossa, caralho do céu. Era muito doido mesmo. E o Silvio, nesse ao vivo, vendo a audiência, vocês estavam batendo Fantástico toda semana.
O Silvio, ele ficava vendo minuto a minuto, vocês sopravam para ele de alguma maneira? Como é que ele sabia disso? Eu nunca esqueço a cara dele. Ele estava no camarim, eu entrei junto com o Macrini, que era um cara que era um braço direito dele, Orlando Macrini. E a gente entrou, ele estava com a cara de... tô aqui, trabalhando, beleza. Quando a gente contou que o Fantástico, que tinha batido o Fantástico, eu nunca esqueço a cara daquele homem. Tipo assim, brilhou assim, sabe? Tipo... Caramba! Nossa, tipo... Porque realmente, entendeu? Você ganhar do Fantástico. O Fantástico era uma coisa intocável, né? Agora eu te pergunto, Carelli, e se o Silvio realmente tivesse comprado o Big Brother? Você acha que estaria no ar até hoje como tá na Globo? Acho que não. Você acha que não? Eu acho que não, e eu vou te dizer, teve um momento na Casa dos Artistas 3 que ele falou assim, eu não gosto desse programa. Eu falei, por quê, Silvio? Porque eu não sei o que vai acontecer. Entendeu? Porque ele tinha muito controle, ele gostava muito de ter controle sobre as coisas. Eu lembro, por exemplo, que na 3 ele ficou muito revoltado que o Agnaldo Timóteo, que ele adorava, que era amigo dele, não sei o quê, que ele achava que ia ganhar. O dia que o Agnaldo Timóteo foi eliminado, ele ficou muito revoltado. Entendeu? Então, para ele não conseguia lidar muito bem com essa coisa imponderável, assim, essa coisa tipo, eu não sei o que a graça é não saber o que vai acontecer. Né? Mas ele sempre teve muito controle de tudo no SBT, então isso estava deixando ele meio, puxa, não, sabe? Por mais que ele tentasse fazer coisas, tipo, teve um dia que ele resolveu que não ia ter eliminação. Então, ele inventou isso numa Casa 3 também para o Agnaldo Timóteo não ser eliminado, né? Tanto que afinal teve um monte de gente. Mas depois foi inevitável. Depois o Agnaldo foi eliminado de qualquer jeito. Entendeu? Então, isso ele não gostava disso. Só que isso é a essência do reality show. Exato. Né? Eu falo, é o único tipo de programa, além de todas as características que eu te falei, da conexão com o público e da coisa comercial né, diferenciada, não sei o quê. Uma coisa que acontece é que é um tipo de programa que quem produz e quem dirige não sabe o que vai acontecer, não assiste junto, né? Quando a gente está num programa ao vivo de eliminação ou de coisa, eu estou assistindo junto com o público, eu dirijo o programa, mas eu só vou saber o que vai acontecer junto com o público, entendeu? Claro. A gente não sabe a reação do participante, a gente não sabe o resultado, às vezes muda, às vezes até à tarde a gente sabe que tem uma tendência, porque a gente tem as parciais, sim. Né? A gente sabe, tem uma tendência de fulano sair, mas às vezes vira, entendeu? Uma coisa que acontece muito também é a gente, por exemplo, a gente ficar triste que uma pessoa vai sair e que outra vai ficar, e depois percebe que foi melhor aquela que saiu sair, aquela que ficou ficar mesmo. Porque a gente acha que a gente sabe o que é melhor para o programa, mas depois a gente se surpreende também, entendeu? Então isso que ele não gostava, e por isso que acabou. Muita gente acha que é porque a audiência estava baixa ou porque a Globo ganhou o processo. São essas duas versões que as pessoas falam muito. E não era nenhuma dessas coisas. O Fantástico continuava ficando em segundo lugar até a Casa 3. Verdade. E a Globo a Globo só ganhou o processo 9 anos depois. Verdade, perfeito. Ele terminou porque ele não quis, porque o Silvio era assim, ele não tem porquê, porque sim, eu acordei hoje, não quero mais, acabou. A lembrança que eu tenho da Casa 1, Carelli, é que os dias iam passando e muita gente ficava meio que, parece que estava meio infeliz na casa. O Leandro saiu, o Frota depois saiu. Eu lembro que a Nana Gouveia não queria ficar. Todo mundo parece que em cadeia, quero sair, não estou feliz. Como é que você... Sabe por quê? Aconteceram duas coisas ali. O primeiro eles não sabiam o que era aquilo. Não existia. Ninguém nunca tinha feito aquilo. O Matheus Carriere, para você ter uma ideia, ele falou assim, isso é uma pegadinha, eu tenho certeza que é uma pegadinha. Entendeu? Então, assim, eles estavam completamente... Imagina, o que os participantes sentem de estar isolados e confinados hoje, elevado à 10ª potência, porque assim, sem ter visto nenhum reality show antes. Então é assim, é uma coisa muito louca, era uma coisa assim,
muito surreal. A Bárbara, então, a Bárbara não assistia televisão, pra você ter uma ideia. Nossa, eu lembro disso, ela falava. A Bárbara era uma atriz de teatro alternativo, riponga e tal. Caiu ali por acaso também, porque a Suzana Alves, a tiazinha, ia estar nessa primeira. Uhum. E a gente começou a fechar o elenco 2 semanas antes de entrar no ar, para não vazar. Hoje é impossível, né? E aí a tiazinha foi enrolando para assinar o contrato, aí 3 dias antes ela falou, não vou assinar. Deu uma paura nela, falou, não vou assinar. E aí a gente, tinha gente ali da MTV junto comigo, e a Chica Barros, que era uma das diretoras, que hoje é uma grande diretora, faz um monte de diretora geral agora e tal, mas trabalhava comigo, ela era muito amiga da Bárbara. Ela falou assim, tem aquela menina que faz, às vezes, uns promos na MTV e que joga futebol no time feminino da MTV comigo. Tipo, nossa. E ela é atriz. Ela é atriz. Eu falei, bora, cadê a foto dela? Pegamos uma foto linda dela, loira, que não aparecia a cicatriz, porque era meio photoshopada a foto. Mandamos para o Silvio, o Silvio falou, nossa, que bonita, loira, já topa. E aí entrou. Foi assim que a Bárbara entrou. E aí ganhou, virou uma grande atriz, ficou famosa, ficou rica, ficou assim, uma história pacote assim, completo. Ela é uma das... Existem pouquíssimos participantes de reality show que viraram realmente grandes estrelas, famosas e bem-sucedidas, né? E pode-se dizer isso dela, da Grazi, da Sabrina. Verdade. E só, praticamente, né? E na Fazenda a gente tem casos assim. Tem uma que já era uma estrela, deixou de ser e passou a ser uma estrela de novo, que foi a Gretchen. É verdade, a Gretchen. Às vezes eu até esqueço que ela participou. A Nicole... Não, então, mas ela só é essa rainha dos memes, blá, 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 por causa da participação dela na Fazenda e no Power Cup, né? Porque senão ela estaria totalmente fora, né? E a Nicole Balls, que é um caso também, um destaque, que se destacou na Fazenda também, eu acho que para se destacar. E acho que Jojo Todinho também na Fazenda, eu acho que é uma pessoa que teve um outro tipo de fama pós-Fazenda. Tem o Paulo Nunes, que participou da Fazenda, é comentarista hoje na Globo, né? Eu esqueço também, esses caras passaram pela Fazenda, mas ele estava na Fazenda. Já era um jogador de futebol famoso e tal. Então, assim, tem casos, mas se você for ver, são poucos, né? São poucos, sem dúvida. E a Bárbara, eu acho que é a mais impressionante de todas essas, porque ela conseguiu, além de tudo, por causa da fama do reality show, ela se destacou, conseguiu ser uma atriz, que ela começou, que o Silvio contratou ela, porque ela era uma atriz no SBT, que fazia sucesso no SBT, a Globo contratou ela e tal, e hoje ela conseguiu ser uma atriz de prestígio, sem estar conectada necessariamente a uma coisa popular ou de influencer e tal, que veio de um reality show, mas foi por causa do reality show. Ela não seria nunca... Ninguém ia saber da existência dela se ela não tivesse feito a Casa dos Artistas. E ela sabe, e ela reconhece isso. Ela sempre que me encontra comigo, ela fala assim, ele que me inventou. ela tem essa né? E hoje ela é do júri de Berlim, né? Do Festival de Berlim, sabe? Uma coisa muito impressionante isso. Exatamente. E o logo da Casa dos Artistas, Carelli, quem é que bolou aquele buraco da fechadura? De quem que foi a ideia de fazer um logo buraco da fechadura? Foi sua ideia? Eu tive a ideia de fazer o buraco da fechadura. Caramba, até hoje tá no imaginário do público, hein? Foi sim. Na verdade, eu que queria que fosse vermelho também, porque eu achava que impactava mais e tal. Eu tenho formação publicitária, né? Eu fui formado pela SPM, né? Então eu tenho um pouco, tanto que eu converso muito bem com o pessoal do comercial e tal, porque eu tenho uma noção assim dessa área. E então fui eu
Fui eu que tive a ideia, sim. Ó, os louros é do Carelli, então. Ó. O buraco da fechadura vermelho, preto ali, você que fez a... Caramba. Fui eu que criei, não fui eu que realizei, né? Foi Não, claro, mas o conceito é seu. É o isso. conceito é meu, foi. Caramba. Assim. Parabéns, hein, cara? Muito bom, muito bom. Os outros logos dos meus programas não fui eu que criei, não, mas esse foi. Mas esse... E ficou, né? Ficou para a posteridade, que o Silvio ele continuou usando depois em temporadas que não era a Casa dos Artistas, mas ele usou no Protagonista de Novela, ele usou no Grande Perdedor, Casamento à Moda Antiga, ele usava a sua outra logo. tentativa, ele precisava desovar, vamos dizer assim, esses formatos que ele tinha comprado, e ele achou que associando com a Casa dos Artistas ia, né, render. Mas eu não participei desses dois, não. Desses não. Mas a sua logo, de alguma maneira, tava ali. O Grande Perdedor eu achava um bom programa. Eu achei uma pena ele não ter dado. Você sabe que teve uma vez, pouco tempo, depois desses dois aí e tal, foi lá por o quê? 2007, 2008, talvez? Acho que foi 2007. A Daniela e o Leon Abravanel me chamaram para fazer de novo a Casa dos Artistas, porque o Silvio queria retomar a Casa dos Artistas original, como era. Quando foi isso? Acho que deve ter sido... eu sou muito ruim de data, mas foi entre 2006 e 2008, tá? Assim, tá. Em algum momento ali. Eu lembro que foi meio de ano, assim, tipo julho. E que era para ser para o final do ano, como eram as outras casas. E aí eles estavam animados e tal, aí eles me contrataram, eu achei, assim, eles me contrataram não pelo tempo todo que seria até a temporada, me contrataram primeiro só por 3 meses, porque principalmente o Leon, ele já sabia, ele falou, tá estranha essa história. E aí, o que aconteceu? Ele queria que fizesse, não sei o que. E um belo dia ele perguntou para a Daniela: que ótimo, vai ter, né? Quem que vai apresentar? Você? Ele falou: não, eu não vou apresentar. Aí o comercial falou: bom, se ele não apresentar, não faz sentido para a gente. Aí não teve. Ele não queria mais apresentar. Não, ele nunca quis apresentar essa nova. A Daniela achou que quando ele deu ok, que ele automaticamente ia apresentar. E ele falou: não. Uma falha de comunicação. Apresentando para o comercial não fazia sentido, entendeu? Entendi. E acabou. Então eu fiquei 3 meses lá meio começando a fazer o projeto e não aconteceu. Caramba, essa história eu não sabia. Essa história aí, o pessoal vai cavucar ali esse período de 2006 e 2008 para ver o que aconteceu. E você tinha falado do Ilha Record. Ninguém soube, não saiu Ninguém soube, né? Eu não lembro realmente. Vocês não descobriram. Não descobriram, verdade. E já era difícil guardar segredo, hein? Eu já tinha uma equipezinha, assim, já tinha umas 6 pessoas trabalhando comigo e tal. Olha aí, rapaz. Quase a Casa dos Artistas voltou. Bom, a gente nunca vai saber se ia dar certo ou não, né? Mas vai ficar na memória. O Ilha Record e a Grande Conquista, Carelli, vocês desenvolveram o formato, né? Mas o que eu queria saber é se esses formatos estão sendo comercializados por aí. Na hora que as outras emissoras... Eu posso ligar a TV na Hungria e tá passando a Grande Conquista, por exemplo? A gente colocou para jogo, assim, mas não sei se foi vendido ainda não. Eu, sinceramente, não sei. Eu precisava checar. A Ilha foi uma encomenda e a gente desenvolveu, uma encomenda da própria emissora e eu e a minha equipe desenvolvemos. A Grande Conquista foi uma ideia que já veio meio... a estrutura dela já estava pronta na cabeça do Marcelo Silva. Sei. Que é o nosso chefe lá, que é o nosso vice-presidente artístico. E aí ele deu para a gente desenvolver também, mas já com a estrutura bem, assim, a ideia já desenvolvida na cabeça dele. E eu acho os dois formatos muito bons. Sim. E gosto muito do Ilha, principalmente, assim, mas o Ilha é muito caro. E aí o que aconteceu? O Ilha, ele seria mais viável se ele fosse ao vivo, sabe? Que nem a gente faz o Power e a Fazenda. Ele seria mais viável comercialmente, mas aí ele não ficou viável em termos de orçamento. Porque ele ficaria...
por ser numa praia, não ser em São Paulo, por ser, enfim, é uma estrutura muito complexa para você fazer como você faz a fazenda e acabar ficando mais caro que a fazenda. Nossa. Entendi. Ao invés de ser gravado, né? Então, então é meio por aí, assim. E tem algum formato... Ele seria incrível simultaneamente, sendo feito simultâneo. É viável do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista técnico é viável. Técnico mas ele é caro. Mas ele é caro. Fica mais caro que a Fazenda mesmo. Putz, caramba, surreal. E a Fazenda é um programa muito caro, você sabe bem disso. É uma estrutura muito cara, mas é uma estrutura que já está montada. Já está montada. E essa estrutura, além de não estar montada, ela não poderia ficar montada. A estrutura da ilha. Entendeu? Perfeito. Como a da Fazenda fica. E a da Fazenda, além de tudo, a gente usa para outros projetos, né? O Power é usado dentro da estrutura da Fazenda, enfim. E tem algum formato que você tentou colocar em prática e não conseguiu, talvez até pelo custo, cara? Ele tem alguma ideia que você ainda queira, mas, putz, puxa daqui, repuxa dali, o custo é muito alto e tal. Tem alguma ideia? Tem algumas? Não vou falar, não. Você não pode falar? Pô, eu fracassei aqui, mas valeu a tentativa. Mas tem. Eu tenho essa informação de que tem. Já tem informação de que tem. Agora, mas pode ser que coloque em prática, pode ser que... Sempre a gente sempre tem o desejo, né, de colocar. Entendi. Mas esses projetos a gente já está muito feliz com eles, né, assim. E de quem que foi a ideia de chamar o Andreoli e a Rafa Brites para o Power Cup? Porque foi uma boa sacada, hein? Olha, isso foi bem sacada. Eles foram chamados para integrar o elenco da Record, primeiro. E numa conversa com a diretoria da Record, que eu nem estava presente, eles citaram o Power Couple. Eles falaram que o Power Couple é demais e tal. Eles falaram. E aí me perguntaram para mim, falaram assim, o que você acha deles fazerem o Power Couple? Eu falei, acho uma ótima ideia e tal. Então aí foi incluído no pacote deles, porque eles estão fazendo 3 projetos, né? Na Record. Sim, sim. E aí incluíram no pacote deles o Power Couple também. Perfeito. Carelli, para terminar, eu queria falar de um negócio. Você que faz reality show há muito tempo, talvez tenha uma percepção parecida com a minha, que pode ser que eu não concorde com a minha percepção, mas é a que eu tenho no momento. Pode ser que eu não concorde comigo mesmo. Mas a impressão que eu tenho há alguns anos é que as pessoas elas perderam aquele poder de reagir naturalmente. Quer dizer, se acompanhando isso todo dia, não sei se você sente algo parecido, no sentido de que eu quero dizer que as reações de gente que vive em reality show é mais fabricada, pré-fabricada, não pela produção, mas pelas... sabe, a pessoa sabe o que vai viralizar, a pessoa ela vai predisposta a agir de alguma maneira, parece que as pessoas não agem mais naturalmente, entendeu? Como era nos primeiros. E até um pouco tempo atrás, eu venho notando isso de um tempo Ficou mais cerebral, né? Ficou mais cerebral. Exatamente, parece que as pessoas perderam, assim, não é real aquilo, parece que as pessoas... Eu acho que é real, sim. Mas o que acontece é que as pessoas elas são muito impactadas pelas opiniões das redes sociais. Na vida delas, né? No dia a dia delas. E não deveriam. E eu posso falar de carteirinha, porque eu sou um que não sou impactado. Falam muito de mim nas redes sociais e eu realmente não ligo. Realmente não ligo. Não é que eu não ligo. Eu não tô nem aí. E eu não quero nem saber. Não é isso, não. Eu não ligo mesmo. tipo, eu não me impacta pessoalmente, entendeu? Eu leio algumas coisas, mas sinceramente, eu acho engraçado. Assim, meus assistentes sabem, quando tem umas coisas assim e começam a falar umas loucuras, umas coisas assim, eu acho engraçado. Eu não consigo levar para o pessoal, eu não consigo achar que é comigo mesmo o negócio, entendeu? Porque na verdade não é comigo. É com um personagem, Carelli, que é como se fosse o juiz. Sabe que nem no futebol que tem o juiz, a figura do juiz, né? Então quando fala assim, quando o seu time está perdendo, o juiz é ladrão. Quando o seu time está ganhando, o juiz é ótimo. Né? É meio isso. Então, assim, se o cara que você estava torcendo é eliminado, aí roubaram, não sei o quê. Então é normal isso, assim. Eu acho que isso faz parte, inclusive, do sucesso do programa, entendeu? Assim, essa fúria,
essa paixão e tal. Então, realmente, é uma coisa que não me impacta. E eu acho que não devia impactar tanto as pessoas, mas impacta. Então, as pessoas vão muito armadas mesmo agora para o reality show. Mas como todas vão, então eu acho que o jogo fica meio parelho, entendeu? Não acho que isso afete tanto assim. Pelo menos os nossos realities não foram tão afetados por isso ainda, né? Mas as pessoas vão de um jeito diferente mesmo pro reality, com certeza. Mas você não acha que isso faz com que o reality perca o reality da espontaneidade, por exemplo? Você vê que aquela pessoa, ela tá... Não é vestindo um personagem, vestindo uma máscara, mas ela tá ficando policiada o tempo inteiro, ou às vezes ela extravasa demais para poder aparecer, sabe? Não dura muito tipo tempo, de reação não, fabricada. Mas não dura muito tempo, e o público percebe. O fato de você perceber isso já resolve um problema, entendeu? Porque se você não percebesse isso, aí seria um problema. Você estava achando, nossa, essa pessoa é maravilhosa, ela é assim mesmo, e acreditar que ela é assim, mas não, fica óbvio que ela não é assim. Então tudo bem. Então já tá, o jogo tá limpo, entendeu? Assim, você vê que a pessoa está fazendo aquilo. É só mais uma camada, eu acho, dentro do reality show. Você descobrir, lá, ele está querendo se fazer disso e não é isso. Isso é mais uma camada para o público tentar descobrir, eu acho, entendeu? Perfeito. Agora, para fechar mesmo, galera, uma curiosidade que me lembrei aqui que eu tenho. Você já falou isso, eu já vi você falar, mas eu já vi participantes de ex-fazenda falar: eu ganhei X, eu ganhei Y, cachês divergentes de uma mesma temporada. A pergunta é: todos recebem exatamente a mesma importância, sim ou não? Todos recebem exatamente a mesma importância, sempre. E é impressionante, assim, porque pessoas inventam, eles mesmos inventam diferenças de cachê. Sim. E coisas assim, e isso realmente nunca aconteceu. Para te falar que isso nunca aconteceu, sabe quando isso aconteceu? Na primeira Casa dos Artistas, e foi o suficiente para nunca mais fazer isso. Porque eles falaram lá dentro. E foi um caos. E cada um foi ganhava um caos, entendeu? Um dos motivos dessas picuinhas e infelicidades que você falou, já quero ir embora, não sei o quê, teve a ver com isso. Que uns ganhavam mais que os outros. Isso foi uma das coisas, não foi a única coisa. Foi uma das coisas. Entendi. Né? E aí já morreu aí. A partir da Casa 2, já todo mundo ganhava a mesma coisa. Casa 2. E desde então até hoje, todos os meus realities, todo mundo ganha a mesma coisa. Pra não ter briga, né? Eu lembro que eu entrevistei a Nubia uma vez e ela falou isso mesmo. Aconteceu até da gente acontecer o seguinte: ao fazer o casting, a gente perceber que aquele cachê que a gente está oferecendo, a gente não ia conseguir o casting que a gente queria. Aí a gente resolve aumentar, mas aqueles que a gente já tinha oferecido e que já tinham topado um valor menor, a gente faz o valor maior que a gente mudou. Entendeu? Entendi. Boa notícia. Entendi. O cachê não vai ser aquele que a gente falou, vai ser maior. Porque a gente percebeu que ia ter que ser maior para a gente conseguir outras pessoas. Mas o importante é que na hora de entrar lá, tá todo mundo ganhando a mesma coisa. Entendeu? Perfeito. É porque eu entrevistei a Nubia uma vez e ela disse que quando o Silvio entrou lá na casa, até para fazer aquela capa da Veja, célebre capa da Veja, uma das coisas que o Silvio foi acertar foi justamente esse negócio do cachê, né? Agora vai todo mundo ganhar a mesma coisa. Por causa do rolo que tinha dado antes, entendeu? E aí ele na capa da Veja, ele eu vou dar notícia lá, vou dar notícia. Era engraçado porque ele me perguntava o que eu achava. Não ia adiantar nada. Adiantava? Mas ele me perguntava o que, para o pessoal lá do SBT, da diretoria do SBT, eles falavam: você não sabe como isso é absurdamente fora do comum, assim, dele te perguntar. Ele está te respeitando absurdamente. Mas não adiantava nada. Se eu falasse que não, ele ia falar do mesmo jeito. Imagina como isso foi. O que a gente fazia muito era assim, por exemplo, no caso do Frota, eu convenci ele de que o Frota, ao entrar, ele tinha que entrar, falar assim: gente, eu estou vindo aqui só visitar vocês
e eu quero perguntar para vocês se vocês todos topam que eu volte. E aí, se todos topassem, ele voltaria. E eu sabia que ele ia convencer todos, porque o Frota é o Frota, ele ia convencer todo mundo, ele convenceu todo mundo, e todo mundo topou e ele voltou. Então teve isso. A gente não lembra que teve essa dinâmica, entendeu? E essa dinâmica fui eu que falei com o Silvio, vamos fazer isso, para não ficar uma coisa do nada, sem nenhum tipo de, sabe? Para não ser de graça que ele voltou, assim. E aí ele topou e tal. E será que se um não concordasse ali, realmente o Frota não ia voltar? É a pergunta que eu para todo mundo topar, para não acontecer isso, né? Para não topar, ele sair, aí o Silvio fala, mas mesmo assim ele volta. Entendeu? Mas ficou melhor assim, entendeu? No final todo mundo topou, porque o Frota tem uma lábia absurda, fez todo mundo topar. E a única que ficou meio assim, ficou reticente, ficou vou, não vou, foi a Núbia. Mas no final ela topou. Aí, ó, tá vendo só? Carelli, muito obrigado pelo seu tempo disposto, muito obrigado por topar aqui, dar uma entrevista aqui pra gente nessa correria insana que é fazer reality show, não só um, né? Porque você tá com mais de um, não produzindo exatamente agora, mas já antevendo daqui a alguns meses a Fazenda 17, não é isso? Obrigado. Carelli, muito obrigado. E Power Couple todo dia na Record, né? Power Couple. É isso? Todo dia na Record. A gente tá na reta final agora, né? E tá emocionante. Exatamente. Quem acompanhou aqui até agora, muito obrigado pela audiência. Deixe seu comentário, deixe seu feedback. Se você for falar mal do Carelli, o Carelli não vai ligar para você, tá? Ele já falou aqui que não vai se importar. Até ligar, mas eu não vou ficar mal, entendeu? Mas eu vou ler, eu vou ler. Não vai atingir o Carelli. Se você xingar ele vai considerar, mas não ficará ofendido levando para o pessoal. Obrigado, Carelli. Um grande abraço a todos. Até a próxima.